saia dessa casa. Amém? Queridos, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. É uma história, uma parábola bem conhecida. Acredito que todos têm conhecimento a respeito de 10 virgens que esperavam o noivo. Entretanto, chegou um momento em que a porta se fechou e apenas a metade entrou. E antes de ler a palavra, eu quero agradecer ao Ministério de Jovens da Igreja de Deus de Guará pela oportunidade, ao irmão Marquinhos, que esteve responsável pela organização. Agradeço ao pastor Cleuton por me receber. Venho aqui também trazer os cumprimentos do meu líder que me deu essa autorização, e que o Senhor possa abençoar e possamos meditar e nos alimentar da palavra do Senhor. Se fosse por mim, apenas a adoração estava ok, porque Deus falou comigo nos louvores. Mas Ele tem algo a mais. Glória a Deus! Vamos ler então do versículo 1 ao 13, para entendermos de fato que a palavra quer nos ensinar. Diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias, ou seja, uma reserva. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Vou repetir essa parte aqui. Eis que vem o noivo, saia a seu encontro. Aleluia. Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. 8. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Versículo 9. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprem. Versículo 10. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Versículo 11. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza eu vos afirmo que não vos conheço. 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Assentado como você está, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e mais uma vez se coloque à disposição para que o Senhor fale contigo. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é bendito, santo, majestoso, soberano, e aqui uma infinidade de atributos, mas Ele também é um Deus educado e delicado. Ele respeita a sua decisão, Ele respeita a sua atitude. Diz o versículo: clama a mim e responder-te-ei. Antes da resposta, antes do mover do Senhor, tem uma atitude: clame ao Senhor. E que esta noite o teu coração esteja aberto, para que o Espírito Santo possa manifestar a glória e falar contigo. Senhor Deus e Pai, tens a liberdade de falar conosco. Tens, Senhor, a liberdade de falar tudo aquilo que precisamos ouvir, porque precisamos te sentir. Necessitamos do teu direcionamento. Aleluia. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, culto de jovens
chegando, brevemente vem o casamento, mas ainda sou jovem. E na fase da juventude, um assunto muito comentado, discutido, é o relacionamento. Quando eu recebi o convite, me veio a direção de falar sobre relacionamento. Só uma pergunta: quantos aqui são casados? Quantos aqui ainda não casaram? Cadê os solteiros? Então, boa notícia para ti. Não apressa não. Fica tranquilo. Ah, mas ele pode voltar. Se você não casa aqui, você vai casar no céu. Amém? O noivo vem. Aleluia! Então quer. Espere o Senhor. Casar com Jesus. E é curioso porque fala aqui justamente sobre um relacionamento. Um relacionamento entre a igreja e Jesus. Mas por que a igreja e Jesus? Ora, a noiva é a igreja. E não só a igreja de Deus no Brasil, mas a igreja universal. Todos aqueles que reconhecem o Senhor como o único e suficiente Salvador. Todos aqueles que se prostram diante do Pai e reconhecem: Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Aleluia. Esses já fazem parte da igreja. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que devemos respeitar e nunca discriminar irmãos de outras denominações, porque são parte de um povo escolhido e eleito pelo Senhor. Verdade. Ele não vem buscar uma placa, ele não vem buscar certa igreja e o busca. Amém? Se há divisão, não é igreja. Não. Definição de igreja é outra coisa. Definição de igreja é amor, é unidade, é comunhão, é busca e adoração ao Pai em unidade. Aleluia! Amém? Partindo desse entendimento, Jesus é noivo, a igreja é a noiva. Aí Jesus, ao falar das últimas coisas, ele cita um casamento, mas um casamento diferente da cultura brasileira. Importante destacar que no casamento, aqui no nosso país, algumas pessoas costumam pular fases, né? Tem uns que, ao invés de conhecerem, já vão para o casamento. Outros praticam algumas coisas antes do casamento e o final da história é quebrar a cara. Mas o povo judaico respeita o casamento. É importante essa celebração, essa ocasião. E Jesus, ao citar a relação, o relacionamento da igreja com o noivo que é Cristo, ele cita um casamento judaico. É uma metáfora, é uma parábola para demonstrar e explicar de forma simples a profunda relação de união, amor e comunhão entre a igreja e o Senhor. E aí ele cita esse casamento que ainda está acontecendo. E tem uma particularidade aqui que me chama muita atenção: o casamento entre Cristo e a igreja. A vida do noivo era a parte crucial dessa celebração. Olha, se a noiva falta, se o noivo falta, não tem casamento. As virgens então, ou damas de honra, estavam ali e tinham a responsabilidade de esperar o noivo com as suas lâmpadas acesas. E a história relata que parte delas cumpriram essa tarefa. E um detalhe aqui: elas cumprem a tarefa com uma convicção, com uma certeza: o noivo vem. Não entendeu? O noivo vem. Glória a Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma certeza: vem o noivo. Aleluia. O noivo há de vir com justiça, com amor, com salvação, com libertação. Isso já está acontecendo. O noivo veio à igreja do Senhor. Aleluia, Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu já queria adiantar. Tem
gente que infelizmente já perdeu a esperança. Tem gente que não está mais à espera do noivo. Mas vamos meditar nessa história, porque não sou eu que estou falando. Eu estou retransmitindo uma promessa. Que promessa é essa? João 14, versículo 3 diz assim: e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Jesus prometeu, Jesus falou, deu um decreto, uma sentença. As coisas vão ficar ruins. Vez ou outra, o caldo vai engrossar. Haverá perseguição, haverá dor, haverá ranger de dentes, haverá morte, haverá guerras, haverá tribulações, mas tenha certeza, hora ou outra, Ele voltará para buscar esse povo. Glória a Deus! Esse povo que tanto sofre, esse povo que tanto padece, é esse povo escolhido pelo noivo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, 35 diz assim, ó: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está dizendo que o que eu prometi, eu vou cumprir. Se Ele falou, voltarei, vai voltar. Aleluia! As virgens estão cumprindo a tarefa designada, estão lá na expectativa, esperando o noivo. Eu faço menção aqui no cenário atual da igreja. De que forma nós estamos à espera do noivo? De que forma nós estamos aguardando esse noivo? De que forma nós estamos aguardando esse Salvador? Alguns já morreram nessa espera, outros estão iniciando a caminhada cristã recentemente. Conheço aqui apenas alguns jovens que congregaram comigo, participaram de cultos juntamente comigo, mas vejo aqui uma juventude renovada, muita gente nova, muita gente que reconheceu e aceitou Jesus recentemente. Preste atenção nessa mensagem, porque é um direcionamento importante. A igreja contemporânea, infelizmente, tem se deleitado na infidelidade, mas o noivo vem buscar os fiéis. Jovens, adultos, obreiros, líderes, fiéis. E tem muita gente se corrompendo com o mundo. Tem muita gente cedendo ao sistema mundano. Na pior das hipóteses, o mundo está presente dentro das igrejas. Ele vem buscar um povo unido, mas também um povo fiel. Aprenda isso, jovem, desde cedo, para você não viver por aí como qualquer crente. Crente todo mundo é. Difícil é ser cristão, porque cristão é o quê? É a cópia de Cristo aqui na terra. É as pessoas olharem para você e dizer, é diferente, tem algo diferente nele, se parece com Cristo. É o brilho do Espírito Santo revelando a identidade de Cristo através da tua vida, porque você não se corrompeu, você não cedeu à pressão do mundo, foi fiel, foi fiel. E se tu és fiel, Ele é fiel contigo. Aleluia, Jesus! Fidelidade, fidelidade ao Senhor. Queridos, falando um pouco mais sobre esse casamento, eu gostaria de pontuar uma coisa aqui. Com Jesus, travou o negócio, né? Com Jesus, não existe meio termo. Porque tem gente que faz isso, né? Hora ou outra adora, hora ou outra congrega, dá um
tempo, depois volta, tira umas férias, depois retorna. Não, com Jesus não tem isso. Na linguagem jovem, e eu vi isso aqui de um grande pastor, com Jesus, o jovem, não tem ficada. Compreende? Não tem ficada, não tem pegação. Com Jesus é casamento. Ô, glória! É hoje, amanhã. Aleluia, Deus! Ele promete vida eterna. Ele promete para você uma mansão celestial, morada, onde há paz, amor, onde não há medo, não há temor, não há sofrimento. Eita glória! Não é qualquer relacionamento. É casamento. Amém? Amém. Então vamos às fases desse casamento. Na cultura judaica, o noivo, ele vai à casa da noiva. Isso quando ele já escolheu a prometida. Faz uma reunião. Ele conversa com o pai, conversa com a mãe, com a família. E aí o que ele faz? Assina o contrato de matrimônio. O casamento já aconteceu? Não. São fases. Porque o judeu respeita muito isso. Ele assina um contrato de matrimônio que já é um compromisso público. Todo mundo sabe. A moça está comprometida. O rapaz está comprometido porque assinaram. Mas além disso, o noivo ele também paga o dote na mesma ocasião. E aqui é a oportunidade do noivo demonstrar o valor que a noiva tem para ele. Quem lê Bíblia já entendeu. Aleluia. Eis que o Rei Jesus abriu as mãos, abriu mão das vestes de rei, pisou nesse mundo com tantos pecadores, vestiu as roupas de bom pastor e disse: eu sou o bom pastor. Aleluia, Deus. É uma declaração. Ele veio pastorear, ele veio cuidar, mas a vinda dele tinha um outro compromisso: o pagamento do dote. E onde isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Qual o valor da igreja para o Senhor? 1 bilhão? 10 bilhões? A fortuna do Elon Musk? Não. O valor que a igreja tem para Cristo é impagável. Aleluia. Porque ele comprou a igreja não com dinheiro, não com ouro, não com rubi, não com cristal. Foi algo mais precioso. Pergunte o que? O quê? Sangue. Eita glória! Um sangue puro, um sangue limpo, um sangue purificador, que transforma, que cura, que salva, que liberta. Aleluia, que resgata o pecador do lamaçal de Aleluia. pecado. Glória a Deus. É o preço, é o valor da igreja para o Senhor. Então eu já vou dizer algo para você. Ei, aos jovens principalmente, para de se entregar para qualquer um. Para de se envolver com qualquer um. Para de ir em ambientes que não condizem com a palavra do Senhor, que não Aleluia, edificam. Deus. É teu lugar, tu tem dono. Aleluia. Glória a Deus. Igreja de Deus no Brasil, em Uruará, essa igreja tem um dono, não é pastor, não é Glória a bispo, Deus. é Jesus de Nazaré, Aleluia, que Deus. comprou esse povo com sangue. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente passa a meditar na palavra do Senhor, é algo maravilhoso, porque Ele vai revelando coisas belas, coisas grandes, coisas firmes. A igreja precisa disso. A igreja precisa se lembrar que ela tem um dono, porque vez ou outra o pessoal se desalinha, sai dos trilhos. Tem um dono que rege isso. Tem um dono que está olhando. Como é que está meu povo? Como é que está minha noiva? Como é que estão se portando? Como estão se comportando? Estão amando uns aos outros? Estão se ajudando? Estão se apoiando? Qual o cenário? Qual a condição? Qual a situação da igreja, a noiva, diante do noivo?
Precisamos meditar nessa palavra. E há algo interessante aqui, porque quando ele assina o contrato de matrimônio, quando ele paga o dote, ele sai e vai preparar um lugar para a noiva. Já leram essa história, né? Aleluia, Deus. O noivo não está aqui. Onde ele está? Preparando um lugar. Eita glória! Aleluia, Deus. Tem um lugar à tua espera. Alguém crê nessa palavra? Creio. Tem um lugar nos aguardando. Aleluia, Deus. Tem uma coroa de glória nos aguardando. Eita, meu Jesus. O primeiro versículo, em uma oportunidade, recém-convertido, cheio de emoção, de entusiasmo, foi justamente Apocalipse 2:10, que termina da seguinte forma: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Tem uma coroa te esperando, ó crente fiel. Glória a Deus. Tem uma coroa que será entregue pelo próprio noivo, a noiva que com paciência espera o noivo. Mas eu deixo algumas perguntas aqui para você meditar. Tem sido fiel? Tem sido fiel ao Senhor? Tem esperado com paciência? Veja que literalmente a Bíblia, ela se completa. Você não precisa de outra coisa para entender a palavra do Senhor. Tem gente, denominações que tem o livro sagrado, a Bíblia, e aí o livro de um profeta, o livro de uma outra pessoa que nada a ver. A palavra do Senhor, ela é soberana. Amém? Isso aqui, ó, é o que deve conduzir a tua vida. Aleluia, Deus. Se o que nos revela essa relação, esse casamento fiel entre Cristo e a igreja. Prosseguindo, o noivo vai preparar o lugar. Falamos do noivo, destacamos o noivo, o papel desempenhado pelo noivo, mas existe a noiva. E detalhe, a noiva nessa parábola não é citada. O que é citado são as 10 virgens. Mas há um fator aqui crucial e importante: a espera pelo noivo. Quem aqui está à espera do noivo? Aleluia. Todos nós. Mas vamos analisar a história, porque Jesus, ele cumpre o seu papel. Ele vem, paga o dote, vai e promete voltar. E aí chega a vez da igreja cumprir e desempenhar o seu papel. Porque como todo relacionamento, o casamento ele só dá certo, ele só acontece se houver a colaboração de ambas as partes. Se a noiva não desempenha o seu papel, o casamento não acontece. E aqui eu falo a igreja no individual, porque você também é a igreja. No coletivo e individualmente, você é igreja. E eu pergunto para você: de fato está ansioso? De fato está esperando esse noivo e preparando a sua vida espiritual, o caminho para a vida do noivo? Ou você está vivendo de qualquer jeito? Nós precisamos meditar isso, porque a volta do Senhor é um fato, é uma certeza. Se ele compara a relação da igreja com ele, com um casamento, é porque esse casamento vai acontecer. Então, fato absoluto, ele vem. Mas e a igreja, individualmente falando, vai subir? E eu não quero fazer críticas a isso, porque eu também sou pentecostal. Ou a adoração boa é aquela que você sente o toque do Espírito Santo. Aleluia. A ponto de não se controlar, de sapatear, de expressar a sua emoção, o seu sentimento, aquela sensação fisicamente. É muito bom. Mas a vida com Cristo, o casamento com o Senhor, não trata-se somente disso. Fidelidade, igreja, fidelidade, jovens, fidelidade, juventude, individuará ao noivo que breve virá.
Aleluia. Mateus 25, versículo 5 diz assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, tanto as que estavam com a reserva, quanto aquelas que levaram pouco óleo, pouco azeite. O noivo demorou naquele casamento. E como eu já disse aqui, algumas pessoas que dedicaram a sua vida ao Pai, dedicaram a sua vida a Jesus, morreram nessa caminhada, mas nunca pararam de esperar, estavam atentas, estavam ansiosas, mas o noivo demora. Há 2000 anos atrás, veio um cidadão chamado Jesus, morreu na cruz, fez uma promessa: voltarei, mas até agora não voltou. A esperança tem que continuar, a fé ainda tem que ser nutrida, porque eu quero ressaltar essa mensagem e deixar aqui para você claro e evidente, para que depois você não fale: ah, não pregaram para mim, não falaram, falaram sim. Jesus vai voltar, Jesus vai salvar, Aleluia, Jesus Deus vai resgatar esse homem. Mas e a igreja? O espera? Esperamos sim. De que forma? Não, quando tem culto de jovens eu vou. Quando tem culto de domingo, eu também estou lá. Quando o pastor faz um evento, uma travessão, eu vou junto com ele. Mas espera, tem certeza? Porque a realidade é que muita gente está na casa do Pai e não conhece o Pai. A realidade é que muita gente está na casa do noivo, mas não tem nenhuma intimidade com o noivo. Eu pergunto para você, jovem, para você, obreiro, para você, irmão, que está aqui participando dessa reunião: qual a tua intimidade com o Senhor? Tens tu orado pelas madrugadas? Tens tu buscado a presença do Senhor de forma clara e evidente na tua vida, de uma forma e uma maneira manifesta? Mas o tempo passa. A espera paciente, caminhando aqui para o encerramento, Salmos 37, versículo do 7 ao 9. Para quem ainda está esperando o noivo, para quem ainda tem esperança de que ele vai vir, há um direcionamento aqui: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Versículo 8: deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo, pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Há uma herança para ti, crente. Há uma herança para ti, cristão. E essa herança é uma vida na plenitude com o Pai. Eu não sei qual sensação isso traz para você, se ainda traz ânimo ou alegria, mas pelo menos eu quero morar com o Pai. Aleluia, Deus. Quero poder dizer, como foi dito aqui na canção: Santo, Santo, Santo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Mas tem muita gente abrindo mão dessa herança. Ao invés da espera paciente, muita gente está deixando o posto de aguardar o noivo. Não abra mão. Pelo contrário, quanto mais sofrimento, mais apegado à palavra, mais apegado à promessa. Quanto mais perseguição, mais fiel seja. Aleluia. Porque vão te perseguir. Eu não sei se você lê Bíblia, mas se você já leu o Novo Testamento, por exemplo, você vai ver Paulo falando coisas maravilhosas.
maravilhosas de Cristo. Os discípulos, os 12 que caminharam com o Mestre, falando coisas maravilhosas, palavras de esperança. Analisa o cenário em que esses evangelhos e cartas foram escritos. Paulo estava na prisão, em sofrimento. Os discípulos, exceto João, foram mortos de uma maneira cruel, porque pregaram essa palavra e disseminaram essa palavra. Mas em meio à tristeza, em meio à dor, havia esperança e felicidade naqueles irmãos. A felicidade de que, ainda que tirem minha vida aqui, ainda que me persigam aqui, ainda que puxem o meu tapete aqui no mundo material, o meu espírito vive no Senhor, o meu espírito, a minha alma está guardada com Cristo em Deus. Aleluia, Deus. A matéria pode acabar, mas o meu espírito é pela eternidade. Eita glória. Fidelidade, fidelidade, fidelidade ao Pai. E tem gente abrindo mão por pouca coisa. Certa vez um grande pregador disse assim: olha, essa geração é uma geração pior do que Judas. Por quê? Porque Judas traiu o mestre. A expressão, na verdade, é vendeu. O homem que caminhou com Cristo, que recebeu pessoalmente as palavras de Cristo, vende o Cristo. E o porquê essa geração é pior do que a de Judas? Sabe por quê? Porque Judas cobrou para trair, para vender Jesus. E nós trocamos o mestre, o noivo, traímos o noivo por coisa menor. É uma ficada, é um gole de cachaça, é uma ida em um local onde não se deve ir. São palavras ditas. Declaramos aqui na igreja que somos cristãos, que somos sérios, e lá fora somos tudo menos discípulos, menos cristãos. Estamos envergonhando o noivo, estamos traindo o noivo. O que eu vou falar agora, não sei se vai dar medo ou esperança para você, mas durante a cerimônia, enquanto a noiva espera o noivo, o melhor amigo do noivo tinha uma missão. Era delegada uma responsabilidade a ele. E qual era essa missão? Ele ajudaria nos preparativos para o casamento. O noivo está aqui, o amigo está aqui. Vez ou outra, o amigo vai lá para ver como é que está a noiva. A noiva está sendo bem tratada? A noiva está sendo bem cuidada? A noiva tem presentes? A noiva está pronta? E aí ele levava tudo isso para o noivo que estava preparando o lar. Existe um amigo Eita glória. que acompanha a igreja. É por isso que vez ou outra alguém sobe aqui e diz: olha, não seja fiel só na igreja, não seja fiel somente diante do líder. Lá fora, na escola, no trabalho, seja onde for, seja fiel. Por quê? Porque por mais que o seu pastor não esteja presente, por mais que o seu papai e mamãe não esteja presente, o amigo do noivo está presente acompanhando. Aleluia, Deus. Acompanhando. O que você faz ou deixa de fazer? Ah, mas e se eu só pensar? Ele também sabe. Porque o Espírito de Deus Aleluia. não acompanha só o exterior, ele conhece a intenção do nosso coração. Eita, Para deixar claro, quando Jesus veio, ele disse: olha, se você desejar no coração, já eu tenho. Porque ele sonda o que se passa aqui dentro. A história do jovem rico, por exemplo, que chega para Jesus perguntando se ele poderia acompanhar. Aí Jesus fala o quê? Vende tudo que tens e dá aos pobres. Ao ouvir isso, o jovem se retira do ambiente. Por que Jesus não falou de outra coisa? Porque Jesus conhecia o coração
o rapaz e sabia que o que prevalecia e dominava o coração e que o que era prioridade no interior daquele jovem não era discos, eram os bens materiais, eram as riquezas. Eu não sei o que é prioridade para você, mas o Espírito Santo sabe. E Ele está em plena conexão com o noivo, Cristo, o noivo que vem. E aí eu faço uma pergunta para você: qual o relatório hoje do Espírito Santo sobre você para o noivo? Será que quando o Espírito Santo vem te visitar pelas madrugadas, você está com o celular ou está tentando ouvir a voz do noivo? Será que quando o Espírito Santo vai lá no teu trabalho, você está pregando a palavra, o evangelho para os teus colegas de trabalho, ou se contaminando com as pessoas que ainda não são cristãs? Qual o relatório dessa igreja que o Espírito Santo diariamente leva para o noivo? O noivo te acompanha, o noivo te vê, o noivo te conhece, o noivo sabe tudo o que você faz ou deixa de fazer, absolutamente tudo. É por isso que no julgamento eu quero convidar aqui à frente a juventude, toda a juventude da casa do Senhor. Se vocês entenderam essa mensagem, se vocês entenderam essa palavra, compreenderam que vocês foram comprados, que vocês pertencem a alguém, esse é o momento para você se derramar diante do Pai, se derramar diante do Senhor, adorá-lo. Está difícil aí, jovem, está difícil ser fiel ao Pai, então peça ao Espírito Santo, peça ao amigo do noivo, porque o amigo do noivo tem o papel de cuidar da noiva, de ajudar a noiva, e a noiva por muitas vezes está fraca, a noiva por muitas vezes está em perseguição, mas eis o Espírito Santo que te fortalece em momentos difíceis, eis o Espírito Santo que traz consolo ao teu coração. Temos uma juventude infelizmente impactada por doenças mentais, é a depressão, é a ansiedade, e o Espírito Santo ele resolve tudo isso. O problema é que muita gente tem procurado solução onde não há solução. A bebida, os amigos, as drogas, esses ambientes não vão preencher isso aí, porque é um vazio que só o Espírito de Deus pode preencher. E eu vou dizer o porquê. Eu e você temos uma característica semelhante, o nosso espírito e a nossa alma. Lembra quando Deus cria o homem? A nossa essência dele, ele sopra o fôlego de vida. Então só o que tem aqui dentro ele conhece, só o que tem aqui dentro ele pode preencher. Eu não vou ficar gritando aí no teu ouvido, mas eu vou dar para você a liberdade de você adorar. Feche os teus olhos e se derrame na presença do Pai. É o momento de você adorar, é o momento de você buscar.